Pensa numa Foz do Iguaçu com apenas 25 mil habitantes, onde tudo era difícil. As opções? Poucas. Destaques? As ainda não famosas Cachoeiras do Iguaçu e a ponte recém-inaugurada da amizade ligando o Brasil ao Paraguai. Do lado de lá, uma ou duas lojas apenas, mas que já fazia com que os brasileiros ultrapassassem essa fronteira. Mas o que esperar de uma cidade fronteiriça com atrativos que já se descortinava como um futuro promissor? Pois o que havia aqui não havia em lugar nenhum do mundo. Esta era a grande interrogação e somente homens de visão poderiam assumir um desafio de iniciar um novo ciclo mudando da madeira para o turismo. Sonho? Utopia? Loucura? No começo até que poderia ser. Mas isso provocou ainda mais um jovem que acreditava na hotelaria, na cidade, no turismo. Eu cheguei em Foz do Iguaçu em janeiro de 62 e já vim com um pouco de conhecimento do turismo, porque eu havia trabalhado em hotel em Porto Alegre. E ao chegar aqui, iniciei uma função de gerente de exportação da madeireira Salvati. E, ao mesmo tempo, adquiri uma pequena churrascaria na época, aluguei um pequeno hotel. Os visitantes, que ainda não eram turistas, chegavam, não tinham onde se hospedar, não tinham nem como se locomover, salvo alguns jipes de aluguel, e então veio a primeira Kombi. Tive a primeira Kombi de turismo de Foz do Iguaçu, que transportava os turistas da cidade em pequenos hotéis para as cataratas. E apenas como brincadeira, mas os motoristas de táxi não gostavam disso. Mas e o grande hotel? O sonho de um edifício de 15 andares, mais 2 para estacionamento, era um desafio muito grande. Primeiro, era preciso convencer a diretoria do grupo. Depois, conseguir o financiamento. E depois, conseguir a isenção de impostos. Eu percebi que o destino de Foz do Iguaçu não seria mais aquele que era a extração e exportação de madeira. E sim, o destino de Foz seria o turismo. Então apresentei em 67 um anteprojeto de um complexo hoteleiro chamado Salvati, para a sociedade do Grupo Salvati, que fazia parte do meu pai e meus tios. E eles autorizaram a continuidade do projeto. E em meados de 68, nós iniciamos as obras e terminamos as obras em mais ou menos julho de 71. E o que nos levou a construir o Hotel Salvati, um complexo até interessante, porque tinha cinema, restaurante, piscina, ar-condicionado central, bar, discoteca, uma infinidade de prestações de serviços. Foi o destino que nós percebíamos que era turismo. Segundo, o incentivo fiscal na época, que era do governo militar, que incluiu Foz do Iguaçu como um destino turístico. O então prefeito da cidade, Tércio Albuquerque, conta essa história com uma pontinha de orgulho. Entrei com um projeto na Câmara de Vereadores para beneficiar os novos hotéis e os hotéis da época que fizessem reformas, porque a gente precisava atender melhor o turismo que aqui vem, que nos traz recursos para melhorar a qualidade de vida dos iguaçuenses. E eu tive a oportunidade de, em seguida, assumir a Prefeitura Municipal. Quando eu assumi, sancionei o próprio projeto que era meu como vereador. E lembro-me muito bem que o primeiro hotel que recebeu foi o hotel do meu amigo e grande empresário de Foz do Iguaçu, Santos Salvati. Ele novinho, eu novinho, e nós fizemos aquela entrega que marcou a minha vida pública e certamente marcou a vida dele como empresário. Eu tinha aquela noção de que eu ia melhorar as coisas em Foz do Iguaçu, de que eu ia gerar mais empregos com aquele fato.
com aquele ato. Agora eu posso citar outros hotéis, depois o Ortega recebeu, outros hotéis que reformaram na época, o Carimã, o Hotel San Martín, tantos hotéis que receberam esse benefício, mas eu posso dizer para você, o meu olhar foi por Foz, não por mim e nem pelos empresários, pela nossa cidade, que eu tenho ela como a melhor cidade turística do meu país. Foz do Iguaçu só não é melhor ainda porque as administrações não entenderam ainda que a vocação nossa é do turismo. Muitas coisas que eu apresentei na minha época acharam que era fantasia, nenhuma delas é. Hoje eu vejo pessoas fazendo o que eu dizia e tentando fazer o que eu dizia e que não foi feito ainda. Aí nós conseguimos uma isenção de impostos federais, estaduais e municipais. E o Tércio Albuquerque, que consolidou tudo isso, nos entregando uma carta de isenção fiscal, de acordo com a lei federal, onde esta carta demonstrava e constatava o término do hotel. Então, o governo federal e estadual reconheceu este documento e durante 10 anos nós não pagamos imposto. Iniciada em 1967, as obras do Grande Hotel ficaram prontas em 1971. Santo Salvati, sempre 24 horas à frente do empreendimento. Ansioso, meticuloso, acompanhando tudo muito de perto. Detalhes na época eram sempre problemas, tudo era muito difícil. É uma obra com 6 mil metros quadrados de terreno e 10 mil metros quadrados de obra construída. Eram 108 apartamentos e 12 suítes. Bastante para a época. Para a época era bastante grande, né? Ninguém em sã consciência poderia esperar o que viria em seguida. Construído para atender os futuros turistas, o Hotel Salvati se transformava no maior ponto de encontro da sociedade, não só da cidade, mas de toda a região. O Salvati virava mania para empresários, políticos, amantes do cinema, a juventude se misturando a todos na famosa discoteca, e a feijoada de sábado, então, ficou famosa. Desde o dia que nós abrimos, em julho de 71, nós ainda estávamos com máquinas dentro da recepção, terminando os serviços, e os hóspedes, principalmente argentinos, chegando e querendo apartamento, porque Foz do Iguaçu era muito carente. Então, realmente, foi um hotel de muito sucesso, de muita procura, e que se tornou muito conhecido no Brasil e principalmente na Argentina. Nós fomos buscar um dos garçons da época do Hotel Salvati, o Ademir Raimundo de Souza. A feijoada que a gente tinha no sábado era uma coisa assim que chamava muita atenção. E o movimento que a gente tinha era bem grande na época. O turismo era outro, né? Era muito, do tempo que eu trabalhei lá, a gente não trabalhava muito. Aprendi muito. A gente não aprende tudo, mas no decorrer da tua vida você vai sempre tendo conhecimento e aprendendo cada vez mais. A gente não tinha um ponto de encontro. Então aquela feijoada era espetacular, mas eu gostava de ir na discoteca. Eu sempre estava na discoteca. E a turma dizia, o Tércio está aqui? Sim, estou aqui porque aqui é o progresso de Foz, é o encontro onde a gente discute as coisas de Foz. Aquela discoteca não era uma discoteca de malandragem, era uma discoteca social. Santo Salvati, obrigado por tudo que você fez por Foz do Iguaçu na época desse grande hotel. A apresentadora do primeiro programa de televisão em Foz do Iguaçu, Rita Araújo, justamente aqui na sua televisão Tarobá, ou edição internacional, no início da década de 80, era gravado no Hotel Salvati. E a Rita lembra com muita saudade. Além de modelo, apresentadora, ela era promoter. Organizava seus desfiles sempre no Hotel Salvati e lotava a discoteca ou as piscinas. Ela relembra com muita saudade esse tempo. Falar da vida social que o Salvati trouxe para Foz do Iguaçu é uma coisa muito boa, porque marcou uma época muito boa de Foz do Iguaçu. Eu não sei, não vamos falar assim de anos, né? Mas foi uma época muito boa, porque tudo
que envolvia a sociedade, tudo que os acontecimentos todos eram no Hotel Salvati. Tinha uma programação, as pessoas se encontravam Hotel Salvati. E olha, gente, não era para uma faixa etária, era para todas as faixas etárias. Então ali acontecia baile do Havaí na piscina, aquela boatinha, carinhosamente, como a gente chama até hoje, né? Era o encontro de todos os jovens e não jovens também na boate do Salvati, de segunda a sábado, que eu acho que domingo não tinha, mas a gente estava lá de segunda a sábado. Era o melhor local para nos divertirmos. Não podemos esquecer também do restaurante, onde aconteciam grandes feijoadas, as famosas feijoadas do sábado, né? E também os nossos desfiles da época, dos anos 80. Os melhores desfiles dessa tríplice fronteira, logo eu digo porque vinham autoridades do Paraguai, autoridades da Argentina, prestigiar os nossos desfiles que aconteciam sempre no Hotel Salvati. Se não era na boate, era no restaurante ou na piscina. Ponto de encontro da sociedade, os clubes de serviço tinham o endereço certo para seus eventos, suas reuniões. E logo em seguida veio a Itaipu Binacional, que ocupou apartamentos e espaços para os primeiros anos de trabalho. Quando veio a Itaipu, mais tarde, já serviu de primeiro escritório num dos andares, o primeiro escritório de Itaipu, e fizemos um contrato com eles de mais 36 apartamentos, que eram mais 3 andares. E, ao mesmo tempo, nossa equipe servia o hotel de hóspede deles, na Avenida Brasil, onde nós éramos prestadores de serviços, de limpeza, rouparia. Registros. O ministro Costa Cavalcante se instalou com seu staff no Hotel Salvati, que serviu de escritório base de Itaipu nos primeiros anos de tratativas. O prefeito Tércio Albuquerque fez a entrega do certificado de isenção de impostos para Santo Salvati, o que viabilizou o primeiro grande empreendimento hoteleiro de Foz do Iguaçu. Reuniões de clubes de serviços tinham endereço certo: Hotel Salvati. Em primeiro plano, o prefeito de 1974 a 1984, Coronel Clóvis Cunha Viana. Antônio Cirilo também marcava presença no restaurante Salvati. De qualquer lugar da cidade, por todos os ângulos, o majestoso Hotel Salvati era o destaque. O primeiro de muitos, mas para muitos, o único por 2 décadas. Enfim, o Rota do Turismo buscou resgatar um pouco da história do nosso turismo. Afinal, muitos são categóricos em afirmar que o Salvati foi o divisor de águas do nosso turismo, antes e depois do Grande Hotel, antes e depois do primeiro veículo adquirido para transportar o turista em forma de agência, antes dos encontros sociais, políticos, administrativos, antes mesmo do mundo descobrir nossas atrações. Era preciso alguém abrindo as portas, facilitando os caminhos, oferecendo algo que atraísse os visitantes, mas que fizesse com que eles saíssem falando bem da nossa cidade, dos nossos atrativos. Falando bem do que viram e vivenciaram por aqui. Hoje ficou a saudade. Aquilo que não era técnico, mas que precisava ser discutido em algum lugar, eu usava o Hotel Salvati. Marcou a história. E dá saudade, viu, Alvi? Você está trazendo... É por isso que você tem história com o turismo de Foz. Tenho muita saudade do hotel. Até, de vez em quando, eu volto lá, passo na frente para ver. Tinha vontade de voltar dentro daquele hotel, ver como que ele está hoje, aonde eu comecei, aonde eu comecei a aprender, né? E se pudesse voltar o tempo, eu voltaria ali para rever aqueles velhos amigos, né, da infância ou daquela época. Realmente foi um grande sucesso, foi um momento de glória, até pessoal, porque foi uma insistência minha a construção desse complexo hoteleiro, né? Quando eu penso no Salvati, eu me pego sorrindo, eu me pego com boas lembranças. Daquela época ficou uma nostalgia muito grande e boas lembranças de tudo e de todos.